Oremos, queridos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, de estarmos reunidos. Obrigado, Pai, porque a tecnologia tem nos aproximado, Pai. Por mais que tenha distanciado muitos, mas outros usam para se aproximar, usam para se edificar, para ouvir a tua voz, Senhor, através de uma live, através de um vídeo no YouTube, através de tantas formas. E nós te louvamos por tudo, Senhor. Ajuda-nos dia após dia, está usando essa tecnologia, Pai, para o bem e nunca para o mal, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amados, ao longo das semanas, nós temos aí aprendido muitas e muitas lições com os patriarcas de Israel. Estudamos bastante sobre a vida de Abraão e Isaac. Fizemos muitas aplicações para a nossa vida, sempre à luz do Novo Testamento, fazendo aplicações, tipologias acerca da pessoa de Jesus, na obra salvífica e assim por diante. E como eu aprendi e tenho aprendido, com esses estudos. Hoje eu quero falar um pouco sobre Jacó, Jacó, que foi um dos filhos de Isaac. Como vimos na semana passada, ou melhor, na retrasada, porque na semana passada o nosso amado evangelista Reginaldo, lá da Igreja da Tijuca, da Igreja Bíblica Cristã da Tijuca, nos deu uma aula abençoada, e na semana retrasada nós vimos que Jacó saiu de casa, para salvar sua vida. Ele foi jurado de morte pelo próprio irmão Esaú, e seu destino era Padã Arã, a casa do tio Labão, Labão, muitos chamam até de Lambão, um tio trapaceiro, ganancioso, idólatra, e foi para essa casa que Jacó foi. Na verdade, pode-se dizer, como já dizia aí uma escritora, que Deus tem as suas lixas que ele usa para nos moldar, nos lixar, nos colocar na linha. E Labão foi essa lixa na vida de Jacó. Ele foi lixado, foi moldado, e Deus usa, queridos. Deus usa. Eu sei muito bem disso. Já tive pessoas que eu sabia que estava sendo usada por Deus para me lixar, literalmente, para passar forma, para dar aí algumas marteladas, e foi para o meu benefício, foi para o meu bem. Então, o destino de Jacó era Padã Arã, na casa de seu tio Labão. E vamos ler essa referência lá de Gênesis 28, versículo 1 a 5, primeiramente, e depois completando o capítulo. Vou ler aqui. Então, Isaac chamou Jacó, o abençoou e lhe ordenou. Interessante, Jacó o abençoou. Diante de tudo que Jacó tinha feito, tinha mentido para o pai, passado como Esaú, enganou o pai, que estava velho e cego, e agora, eu não sei qual a conversa que Rebeca teve com Isaac, que convenceu ele, e Jacó realmente era o descendente, era o filho da promessa. Então Isaac chamou Jacó, o abençoou e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o fértil e o multiplique, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a sua descendência a bênção de Abraão, para que você possua a terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, ao filho do arameu Betuel, Labão, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Agora, versículo 10 a 22, Gênesis 28, 10 a 22. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do local, colocou-a sobre a cabeça para deitar-se. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Acima dela, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor,
o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e à sua descendência a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Com muito medo, ele disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que havia posto sobre a cabeça, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Ele deu àquele lugar o nome de Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Queridos, Jacó foi escolhido por Deus antes de nascer. A Bíblia é clara. Gênesis 25, versículo 23 diz que o Senhor disse a Rebeca o seguinte: duas nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. O mais interessante, impactante, queridos, é que Deus não escolheu Jacó aqui por causa dos seus privilégios legais, né? Até porque ele não era o filho primogênito. Esaú era o filho mais velho. Deus não escolheu Jacó por causa do seu caráter, até porque ele era um mentiroso, ele era um enganador, ele era um trapaceiro. Deus também não escolheu Jacó por causa das suas obras, ou seus méritos, ou virtudes, nada disso. Nada disso. Ele ainda nem havia nascido, diz a Bíblia, quando Deus o escolheu. Deus é soberano. Na verdade, Deus amou Jacó antes de Jacó amar a Deus. É por isso que 1 João 4,19 diz que nós o amamos. Nós amamos a Deus hoje, convertidos. Nós amamos a Jesus. Nós amamos as coisas de Deus porque Ele nos amou primeiro. Queridos, a salvação começa com Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que Romanos 5,18 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando vivíamos uma vida detestável para Deus, ainda assim ele estava de olho em nós. Tente lembrar, por exemplo, por um momento, os seus dias de impiedade aqui na Terra, os dias antes da sua conversão. Tente lembrar, você, caro amigo, caro irmão, tente lembrar quantas vezes você enganou os outros, quantas vezes você pecou contra Deus, quantas vezes você zombou de crente. Quantas? Conversando ontem, né, com o Vitor, aqui em casa, Diana lembrou o quanto ela debochava das irmãs que usavam saias compridas. Como Deus foi misericordioso com Biana, né, que era aí uma devota de Maria e uma idólatra do Papa João Paulo II. Deus é misericordioso. Deus já estava de olho nela antes dela conhecê-lo. E eu digo mesmo, em relação a mim, como Deus teve misericórdia de mim, queridos. Eu era um Jacó da vida. Eu detestava crente, né? Eu soltava pipa, cafifa, próximo à igreja Casa da Bênção, né, que tinha cultos durante o dia. E os corinhos de fogo me deixavam irritado. Eu ali soltando pipa, porque era o melhor local, e eu tinha que ficar ouvindo aqueles corinhos. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, pede ao Salvador. Não sei quem conhece esses hinos antigos. Pois eu gosto. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Irmãos, esses hinos, essas músicas me faziam mal. E muito mal. Eu zombava de crente, eu debochava de crente. Eu tinha um vizinho que eu detestava. Ele era crente. Só que era um crente que não falava com ninguém. Ele sempre passava na rua com sua família
todo arrumadinho para a igreja, mas não dava nem um bom dia para ninguém, isso me deixava irado. Eu me lembro que certa feita ele passou com seu filho pequeno, né, em frente à minha casa, numa época de Cosme e Damião. Queridos, eu amava essa data. Eu gostava muito da data do Cosme e Damião, 27 de setembro. Era a época que eu conseguia comer alguns doces gostosos, que comumente eu não comia. E esse senhor crente passou ali na hora que estava dando doce, e ofereceram um doce para o seu filho. E ele fez uma cara de raiva, proibiu o filho de pegar o doce e se foi. Aí o meu ódio aumentou ainda mais. Ainda mais. Eu não entendia. Qual o problema de comer um doce? Pois eu entendo que são alimentos consagrados a demônios. Ele estava certo em não deixar o filho comer, mas às vezes a maneira como ele fazia as coisas, o comportamento dele, gerava ódio em mim. Amados, Deus foi paciente comigo. Se ele me tratasse segundo os meus pecados, eu estava aflito. Se Deus tratasse Jacó segundo os seus pecados, ele estava roubado, estava perdido. Em 2 Timóteo 1,9, Paulo diz que Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. É por isso que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Amados, as obras não são a causa, mas a consequência da nossa salvação. Nós não somos salvos por causa da nossa santidade, mas somos salvos para a santidade. Portanto, Jacó é um retrato de cada um de nós antes do nosso encontro com o Senhor. O Jacó que foi amado e escolhido ainda no pecado é um tipo de nossas vidas quando estávamos no mundo. E o mais impressionante é que, depois de Jacó ter mentido para o pai, ter enganado o irmão e ter fugido de casa, né, mesmo com a bênção do pai, mas fugido do irmão que queria matar, Deus aparece para ele, o abençoa e lhe faz promessas. Ou seja, Deus não joga em sua cara seus pecados e fracassos do passado. Repito, queridos, se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, já estávamos mortos e no inferno há muito e muito tempo. Pare para pensar em quantas vezes você já entristeceu a Deus. Lembre-se de quantos pecados Deus já lhe perdoou. Queridos, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grandiosa misericórdia. Misericórdia, única e exclusivamente. E isso não quer dizer que tenhamos que viver uma vida detestável, uma vida de pecado, uma vida imoral, com o argumento que Deus é amor, perdoador e que Ele é misericordioso. Até porque, amados, na Bíblia encontramos casos e mais casos de pessoas que brincaram com o pecado e se perderam. Voltemos então a Jacó. Em Gênesis 28:13, Jacó conhece o Deus de seus pais. Né? Versículo 13. Acima dela, né, dessa escada, dessa visão que Jacó teve, em pé, estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a sua descendência a terra na qual você está deitado. Amados, essa foi a primeira experiência que Jacó teve com Deus. É interessante notar que Deus se apresentou para Jacó como o Deus de seus pais e não como o Deus pessoal dele. Deus não disse para Jacó assim, ó, eu sou o teu Deus. Até porque Deus, até esse momento, não era o Deus de Jacó. O conhecimento de Jacó acerca de Deus era apenas um conhecimento, pode-se dizer, teórico. Ele conhecia apenas de ouvir falar. Ele provavelmente gostava de ouvir as histórias de seu avô Abraão e de seu pai Isaque, mas ele mesmo não tinha histórias para contar. Ele não conhecia a Deus. A sua fé era de segunda ou terceira mão. Ele tinha apenas uma fé intelectual, uma fé morta. Em sua carta, Tiago fala de 3 níveis de fé. A primeira é a fé morta, racional, intelectual. A segunda é a fé dos demônios, que além de racional é também emocional. Eles creem e tremem, diz a Bíblia. E a terceira é a fé salvadora, que é viva e produz obras. Jacó ainda estava no primeiro nível.
ele tinha uma fé intelectual terceirizada. Ele era um patriarca, mas não conhecia a Deus pessoalmente. Ele era de uma descendência piedosa, mas não era piedoso. Ele era, por assim dizer, filho de crente, mas não era crente. Amados, uma coisa é crescer na igreja, uma coisa é pertencer a um lar cristão, uma coisa é ler a Bíblia e ser membro de uma igreja, outra coisa, totalmente diferente, é ser uma nova criatura. Até porque ninguém entra no céu por ser filho de crente, por ter nome de crente, por ter carteirinha de crente, por ter sido batizado nas águas e ter um certificado de batismo. Somente aqueles que nascem de novo, que nascem da água e do Espírito, podem ver e entrar no reino de Deus, como diz João 3, versículo 3 e 5, quando Jesus disse isso para Nicodemos. Portanto, Deus tomou a iniciativa e revelou-se a Jacó por meio de um sonho revelador. Que sonho? Né? Primeiro, no sonho, Deus disse que estava com ele. Foi a afirmação no versículo 15. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não o fizer o que lhe prometi. Aquele Jacó estava caminhando solitário, estava ali com as emoções amassadas, estava com a alma perturbada, com um passado cheio de feridas e um futuro incerto, totalmente incerto. Ele não sabia como seria a recepção na casa de Labão, mas nessa jornada incerta, tomou conhecimento de que, a despeito de seus erros de percurso, de seus pecados, de suas trapaças, Deus estava perto dele. Não fazendo vista grossa aos seus pecados, mas sendo longânimo, como Deus tem sido conosco. Querido, Jacó estava no fundo do poço. Ele estava mais quebrado do que arroz de terceira. Só Deus sabe como estavam as emoções e os pensamentos dele. Mesmo assim, Deus se revela para ele como aquele que cuida. Jacó, agora, depois dessa revelação, ele tem segurança na jornada e tem um propósito de vida. Ele sabe que Deus é o seu refúgio e também seu alvo. Mesmo assim, ainda não é salvo. Jacó agora pode caminhar seguro debaixo das asas do Onipotente, mas ainda não é salvo. É como um Cornélio da vida. Tem um temor, ora, tem experiências com Deus, vê um anjo, mas teve que Pedro pregar para Cornélio. Então, nesse contexto, Jacó pode sentir-se seguro nos braços do Onipotente, do Poderoso. Ele sabe que o futuro com Deus não é mais incerto. Queridos, trazendo para nós, quem confia em Jesus sabe para onde vai. Seu futuro não é incerto, duvidoso, nublado. Não, queridos. Quem confia plenamente, quem olha plenamente para Jesus, pode bradar como o apóstolo Paulo bradou lá em 2 Timóteo 1,12. Ele disse assim, ó, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Essa é a confiança de um salvo. Jacó estava a caminho, mas ainda não era um salvo. Segundo, o seu sonho, né? Em seu sonho, Jacó viu anjos. Que experiência, queridos. Ver anjos, mesmo em sonho, deve ser glorioso. Versículo 12. Ali sonhou que havia uma escadaria que se erguia da terra, cujo topo alcançava os céus, e pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, Jacó pensou que estava só, pensou que estava desamparado, mas Deus estava perto dele. E os anjos de Deus estavam ao seu redor, estavam ali para assisti-lo, para cuidar, protegê-lo. O anjo do Senhor, que já diz a Bíblia, acampa-se ao nosso redor. Os anjos, diz a Bíblia, lá em Hebreus 1, no finalzinho, os anjos são espíritos ministradores que nos assistem na caminhada da vida. Os anjos de Deus subiam e desciam a escada que ligava a terra ao céu. Note, é interessante que os anjos não desciam e subiam, mas subiam e desciam. Ou seja, eles já estavam na terra. Eles já estavam cuidando de Jacó em sua jornada. Já estava aqui e subia e depois descia. Porque o ministério dos anjos, em grande parte, é aqui na terra, para zelar, para cuidar, para estar ao redor, como diz o Salmo 34:7, quando diz que o anjo do Senhor
acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o segredo é temer a Deus. Temer a Deus. Terceiro, no sonho, Deus promete a Jacó algumas bênçãos temporais. Deus cuida da parte temporal. Versículo 14. Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você e da sua descendência. Ou seja, Deus promete a Jacó 3 coisas maravilhosas: prosperidade, descendência numerosa e descendência abençoada. Deus promete a Jacó riqueza e família numerosa e abençoada. Jacó, quando ele estava ali aliado à sua mãe, ele pensou que precisava ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Queridos, Deus estava no controle de tudo. Deus não precisa de ajuda. A aparente demora de Deus em resolver aquela situação a qual Rebeca se precipitou, a aparente demora de Deus é apenas um recurso pedagógico. Quando Deus se cala, quando Deus demora, ele está nos ensinando grandes e grandes lições. As promessas de Deus jamais podem cair por terra. Nenhuma força do céu, nenhuma força na terra ou debaixo da terra pode anular os propósitos de Deus. O que ele cumpre ou o que ele promete, ele cumpre. Mesmo quando nos tornamos infiéis, Deus permanece fiel. Jacó, lembram? Estava fugindo, estava cabisbaixo, estava sob o fardo da culpa, mas Deus o encontra e faz a ele promessas gloriosas. E Jacó acorda do seu sono, depois de ter aquela magnífica visão da escada e dos anjos. E ao ficar ali aturdido pela gloriosa visão, impactado, ele exclama: realmente, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Deus estava presente naquele lugar. Queridos, não há 1 centímetro de todo o universo em que Deus não esteja presente. Mas agora Jacó tem uma visão da presença manifesta de Deus. Nem sempre Deus está presente dessa forma. Nem sempre, quem dera, se estivesse sempre, mas nem sempre está. A presença manifesta de Deus nos causa profundos abalos. Jacó, ele despejou sua admiração numa fervente exclamação. Agora, quando vemos outros exemplos da presença manifesta de Deus, vemos outras reações. Por exemplo, quando Moisés percebeu essa presença manifesta de Deus, ali naquela sarça ardente que não se queimava, não consumia, lá no Monte Sinai, ele se prostrou. Quando Isaías entrou no templo e viu a presença manifesta de Deus, assentado no alto e sublime trono, ele ficou aterrado, apavorado. Quando João, o apóstolo, viu o Senhor glorioso na ilha de Patmos, ele caiu aos seus pés. E aqui agora, quando Jacó despertou do seu sono, ele levantou ali um altar ao Senhor e deu àquele lugar o nome de Betel, ou seja, casa de Deus. E por fim, concluindo, ele fez um voto. Gênesis 28, versículo 20 a 22. Então, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, ele ainda está levando a coisa para o futuro. Será? Ainda não é. Mesmo com essa visão. Mas sabe a conclusão que eu chego? Milagres, visões, isso não é o suficiente para converter uma pessoa. Na verdade, Jacó só vai se converter lá na frente, quando ele é tocado por um anjo na coxa e fica manco. Ali há uma conversão. Mas nesse contexto aqui, ele bota para o futuro. O Senhor será o meu Deus. Eu já vi pessoas experimentarem, virem, contemplarem milagres extraordinários. E hoje estão afastadas. E muitas estão no inferno. Infelizmente. Milagre não converte. É bom ser curado por Deus. É bom ter experiências profundas com Deus. Mas, como Jesus disse para Tomé, mais bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Concluindo aqui, então o Senhor será o meu Deus
e esta pedra que hoje pus como coluna será casa de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, queridos? Eu não sei se ele cumpriu todas essas promessas aqui, pelo menos a questão de dar o dízimo, à frente não fala nada, mas ele fez um voto. E Deus cumpriu a parte dele. E nós vamos ver mais à frente que Deus é fiel. Deus é fiel. Não ao homem, mas à sua palavra, às suas promessas. Amém, queridos?